Então vamos lá. Vou ficar com um pouquinho de ruído por causa das máquinas que estão aqui no laboratório. O do laboratório 34 tá com o ar-condicionado estragado, também está com o ventilador, então acho que aqui é melhor. Mas vamos lá. Então, olá, meu nome é Wenderson, vou estar apresentando um seminário, artigo do estudo de caso de simulação de ataque em broadcast de DDoS em uma rede VANET da disciplina de redes de computadores. Então, o que nós temos para apresentação é, na introdução, os trabalhos relacionados, a metodologia do trabalho, os resultados obtidos, os trabalhos futuros, as conclusões e as referências usadas para esse trabalho. Primeiro de tudo, aqui o trânsito não é um local que tolera riscos. E com a adesão dos veículos conectados, acaba que eles podem sofrer ainda mais ataques, já que a rede também vira um alvo, além dos próprios veículos em si. Para esse trabalho, então, o objetivo é fazer um estudo de caso de um ataque de DDoS em broadcast, e aí eu vou utilizar uma simulação do Omnet e Sumo, que vão estar interligados com o framework Vens para fazer o uso, né, das redes com veículos. E aí, por fim, eu quero analisar os impactos do ataque nessa rede que está sendo simulada. Também com um foco ali na análise da qualidade e das mensagens que são recebidas pelos veículos. Os trabalhos relacionados, vou citar aqui três, que aí temos o do Mocaville, 2016, que trabalha com uma base de interação de usuários. Então, tem vários usuários que vão estar interagindo com o serviço de nuvem, e aí tem elementos ali que são maliciosos, né? Tem usuários maliciosos que vão abrir conexões TCP com esse servidor e vão manter essas conexões abertas, de forma que isso vai consumir um alto grau de recursos, já que as conexões permanecem abertas até que o servidor tenha que reiniciar. Então, compreendendo aí um ataque de negação de serviço. E aí, como tem vários usuários, então torna-se um ataque distribuído, né? Um DDoS. O segundo trabalho relacionado é do MOD, 2018. Então, ele vai fazer, primeiro de tudo, uma conceituação das técnicas de identificação dos nós. Ele vai verificar, vai apresentar alguns módulos de verificação para ver se o nó da rede ele é benigno ou não. E aí eles fazem uma simulação de DDoS usando o Omnet, o Sumo e o Vens. Eles vão analisar dos veículos ali que estão na rede, que estão interagindo na rede, e que estão sendo atacados, né, que estão sofrendo um ataque, vão fazer uma análise dos pacotes que estão sendo enviados e perdidos, e aí eles vão variar o tamanho dos pacotes e o intervalo de envio. E aí uma curiosidade, né, que é incomum, é a questão do intervalo de envio. A intensidade dos ataques é que vai causar ali uma grande diferença na qualidade do ataque. E aí o tamanho dos pacotes amplifica o dano que está sendo feito à rede. Já no trabalho de Carl Herald, em 2014, é feito um ataque de DDoS numa rede Omnet. Já não é mais uma rede com veículos, é sim uma rede de computadores. E aí eles vão analisar com os ataques que são feitos a vazão dos dados, o throughput, o uso dos links de conexão e perda de pacotes. E, assim, de todos os parâmetros que eles vão variando, de todos os resultados que eles obtêm, a intensidade dos ataques novamente foi chave, já que por mais que aumente a vazão de dados, os links ficam sendo mais utilizados, o que vai, e também tem a perda de pacotes, o que vai causar de fato ali, o estrago na rede vai ser a intensidade dos ataques. E aí, falando um pouco sobre o referencial teórico utilizado para esse trabalho, primeiro de tudo é falar sobre as redes veiculares. Então, primeiro de tudo, nós temos as VANETs, que são as redes veiculares ad hoc. O ad hoc vai representar, então, que as redes, os elementos da rede vão estar, não dependem de um elemento central para poder fazer a comunicação dos nós. Então, a mensagem de um veículo para o outro é feita diretamente entre eles.
E aí essas redes da NET vão derivar das redes móveis, que são as MANET, e a comunicação dos veículos, dos elementos da rede veicular, ela pode ser feita de alguns modos. Entre eles, a comunicação entre veículos propriamente, entre veículos e a infraestrutura, que a via pode ter infraestrutura que tem a capacidade de se comunicar com esses veículos. E também nós temos os V2X, que é os veículos podem se comunicar com qualquer coisa. E aí a gente pode considerar, né, tanto as anteriores entre veículos e infraestrutura, como também entre pedestres, entre a internet, enfim. E aí a VANET ela precisa de um modo de comunicação e um deles é a DSRC, que é o Dedicated Short Range Communications, que é uma comunicação dedicada de curto alcance. E essa DSRC vai estar apoiada na arquitetura Wave. E aí a gente vai falar dela logo em seguida. Continuando então, o que é o DDoS? O DDoS vai ser uma negação de serviço. A gente tem um ataque sendo feito a um elemento que fornece algum serviço e a gente quer que esse serviço seja negado, né, a quem está utilizando. Então, o ataque de DDoS tem essa função. E aí, especialmente o DDoS, ele precisa de ter vários atacantes, senão ela vira apenas um DOS, se for feita apenas por um atacante. E aí o objetivo, né, além de negar o serviço, vai ser causar um esgotamento de recursos. E agora, voltando a falar um pouco da questão dos protocolos de comunicação, e aí o DSRC ele utiliza o protocolo está baseado na arquitetura Wave, e aí ele vai utilizar os protocolos I3E 1609 e o I3E 802.11p para poder padronizar o tipo da comunicação. E aí, falando especificamente da arquitetura Wave, ela é feita baseada no conjunto de protocolos da família do 1609. E aí aqui eu coloquei um em especial, que é o 1609.4, que trata da questão da mudança de canais e também da qualidade da conexão do serviço. Mas, em especial, o 1609.4, porque ele é um protocolo que eu precisei avaliar para trabalho, já que quando há uma separação dos canais, eu preciso de ter algum protocolo que defina como isso é feito. E o VENS, na simulação, implementa esse 1609.4, de forma que os canais, os veículos, os rádios que estão nos veículos, eles fiquem mudando de canais de acordo com a padronização deste protocolo. E aí o 802.11b vai definir ali os modos de funcionamento e as definições de camadas, principalmente e aí vão ser as camadas físicas e as camadas de acesso ao meio. E bom, também no protocolo Wave temos mensagens que são trafegadas entre os elementos, entre os nós, e aí nós temos uma derivação das mensagens partindo do protocolo WSMP, que é um protocolo que vai definir, então, como as mensagens, o formato, a ordem, como é estruturada a mensagem. E aí, as mensagens, de fato, nós temos duas, que principalmente são utilizadas nesse trabalho, que é a WSM e a WSA. A WSM, de fato, a mensagem é aquilo que a gente pode enviar de informação útil variada, né? Pode ser sobre o clima, pode ser sobre as condições do tráfego, enfim. Essa é a função do WSM. E aí nós também temos o WSA, que é um anúncio, uma mensagem de anúncio, que está relacionado ali com a mudança dos canais. Então, quando um veículo, na mudança dos canais, tem um motivo, né? Já que a gente pode ter serviços específicos que vão estar atrelados a um canal de serviço, e aí vão ter aplicações em diferentes canais, e aí um veículo ele é informado por outro, né, que há um serviço iniciando, e esse anúncio é feito, e esse serviço é anunciado por meio da WSA. Inclusive isso é muito utilizado aqui no trabalho, e é considerado uma mensagem legítima. E aí, bom, aqui a gente tem uma figura apresentando as faixas de frequência que tem
no WSRC. E aí nós temos, né, em especial, o canal de controle que está sempre ativo, e os canais de serviço eles vão estar comutando com o canal de controle. E aí nós temos, né, a frequência e qual que é o canal. No caso, o canal de controle está na frequência de 5,89 GHz. Ele é referente ao canal 178. E aí, no caso aqui dos canais de serviço, nós temos, por exemplo, o canal 182, que está numa frequência maior, 5,91 GHz, inclusive é utilizado no trabalho como o canal de serviço para o recebimento de mensagens que não é, no caso, são as mensagens de acidente, né, que vão ser utilizadas na nossa aplicação. E aqui a gente tem uma figura representando o protocolo Wave, e aí a gente consegue ver na base, na camada física, ali, o protocolo 802.11p, e na superior, de camada de acesso ao meio, ali, ao MAC, temos também o 802.11, e acima dela nós temos também ali o 1609 fazendo um casamento com o 802.11 para definir como deve ser o funcionamento da camada MAC. E acima temos outras camadas, ali temos uma que seria a camada de rede, né, para fazendo um paralelo com a camada, com a pilha OSI, seria o equivalente ali a uma camada de transporte, né, já que a gente está falando de TCP e UDP. E acima as camadas de aplicação definidas pelo protocolo 1609.1. E bom, para fazer a simulação foram necessários o uso de um simulador, que é o Omnet. Ele serve como base, ele simula diferentes tipos de redes, não necessariamente redes de veículos. E aí temos o Sumo, que serve como um universo macroscópico ali do trânsito. Então ele simula o trânsito, fornece ali os mapas, como é a interação dos veículos com esse mapa. E aí temos o VENS, que faz a conexão entre o Omnet e o Sumo por meio do protocolo TRACI, TRACI, que define como é feita a comunicação entre esses dois simuladores e que permite que possamos simular veículos dentro do Omnet, com base nos mapas dos veículos ali do Sumo. Desculpa. Na metodologia, então de uma forma panorâmica, os veículos vão estar percorrendo o mapa e a cada 80 segundos de simulação vai ocorrer, a partir dos 80 segundos de simulação vai ocorrer um acidente, começam a ocorrer acidentes, e aí, quando o veículo fica parado por 10 segundos, ele vai enviar uma mensagem de acidente. A questão é que após a primeira parada de um veículo, os demais que estão vindo na sequência acabam parando também. E se esses outros veículos que não estavam inicialmente envolvidos no acidente, vamos dizer assim, ficam parados também por mais de 10 segundos, eles também enviam mensagem de acidente. E aí, no meio dessa ocorrência, desses veículos percorrendo o mapa, há veículos maliciosos que estão enviando mensagens de DDoS por meio do canal CCH, que é o canal de controle. E aí, no caso, né, das mensagens de acidente, elas são enviadas num canal separado, no canal de serviço SCH4. E dentro da simulação para a metodologia desse trabalho, a gente pode ter uma diferenciação do envio das mensagens apenas no canal de controle, que seria o canal igual, ou canal separado. Então a gente tem as mensagens de acidentes sendo enviadas em um canal e a de DDoS sendo enviada em outro, a depender do cenário e da configuração desse cenário. E, claro, tem a variação dos parâmetros da forma que são enviadas as mensagens. Eu apresento um quadro um pouco mais para frente, quanto à criterização e os parâmetros que são utilizados nesses cenários para o envio dessas mensagens. Então, aí eu coloquei aqui um pouco mais de informações sobre o funcionamento geral. Os veículos vão estar transitando no mapa, as mensagens de DDoS são enviadas caso haja um atacante.
no caso de acidente após 10 segundos, é o envio de mensagem de acidente, que todos ao alcance daquele veículo que está disparando a mensagem vão receber as mensagens, desde que não haja uma interferência de obstáculos e que eles estejam no campo realmente do raio ali de, de recebimento da mensagem. Também há uma troca de canais, como eu disse antes, por causa automaticamente, né, por causa do protocolo, da arquitetura Wave. Isso essa troca de canais, eu digo, entre o canal de controle e os canais de serviço. E aí isso é feito a cada 50 milissegundos. E todos os veículos, eles estão subscritos ao serviço de acidente. Eles vão receber uma mensagem de anúncio quando ocorrer um anúncio, mas também eles vão estar escritos. Então eles vão receber essas mensagens de acidente e vão interagir com elas de alguma forma. No caso aqui da simulação, vão só receber mesmo e registrar que receberam essa mensagem de acidente. E aí que tem uma visualização geral dos parâmetros que são utilizados nos cenários, partindo do 0 ao 11. E aí nós temos uma definição se o canal de mensagens para o envio de mensagem de DDoS e acidente é o mesmo, ou se os canais são separados para o envio dessas mensagens. Também uma variação na quantidade de atacantes, sendo 0, 6 e 30, e o intervalo do envio das mensagens de DDoS desde o começo da simulação até o final, sendo que a simulação tem um total de 200 segundos, vai estar variando entre 1 segundo ou 0,01 segundo. Falando já dos resultados obtidos, é um quadro grande, tem muitas informações aqui, então eu vou me ater a alguns cenários que são mais pertinentes. Vamos colocar aqui, por exemplo, o cenário 0 e o cenário 11, o cenário 0 e o cenário 10, na verdade, que são canais, cenários equivalentes, já que eles utilizam o mesmo canal, porém, tem uma variação muito grande no caso do cenário 10, nós temos 30 atacantes e o envio das mensagens é feito no menor tempo, no menor intervalo definido possível, que é o de 0,01 segundo. E no cenário 0, não temos atacantes, então ele serve como base, então só tem as mensagens de acidente percorrendo ali a simulação. E aí a gente tem uma noção de como que os outros cenários, como que o ataque de DDoS daquele cenário é feito. E de cara já dá para a gente ver a quantidade massiva de mensagens que são recebidas no cenário 10 em relação ao cenário 0, de 20 mensagens para quase 60 mil mensagens. E aí isso também implica em deficiência na qualidade do serviço, já que está entupido de mensagem a simulação. E aí se a gente for olhar, lembrando que todas essas métricas são médias da simulação. E então, se a gente for analisar as mensagens legítimas que são recebidas, que aí eu considero como legítimas como sendo aquelas mensagens de anúncio e as mensagens de acidente que são recebidas pelos veículos, ou seja, todas as mensagens excetuando-se as mensagens de DDoS que são enviadas pelos nós maliciosos. A gente consegue ver que tem uma redução de 10 vezes, né, de 20 mensagens recebidas para 2,75. E se a gente olhar na linha abaixo, que é a quantidade de mensagens de acidente recebida também degrada de 10 vezes, tem uma expressão muito grande de ver que um ataque de DDoS realmente está acontecendo. A gente está tendo uma degradação do serviço, tem uma redução da quantidade de mensagens recebidas e também a gente pode ver nas linhas mais abaixo que a média de colisões sai de 0 para 16 mil. E a quantidade de mensagens perdidas sai de 1 para 121 mil. Isso considerando que é sempre a mesma quantidade de veículos, de 67 veículos. Então, há uma degradação muito forte da qualidade do serviço. E aí, tem um outro ponto que, se a gente for olhar o cenário 10 e 11, que basicamente vão ter o mesmo intervalo de envio de mensagens, porém, e mesma quantidade de atacantes também, porém, tem uma diferenciação na quantidade
na separação dos canais para o envio das mensagens. Então, o DDoS vai estar sempre enviando mensagem no canal de controle, que todo mundo está sempre observando, mas as mensagens de incidentes são enviadas num canal de serviço específico. E aí a gente tem uma mudança muito drástica, saindo de um recebimento de mensagens legítimas de menos de 3 mensagens na média de mensagens recebidas, no cenário 10, para 810 mensagens sendo recebidas. E aí tem um detalhe, são 810 mensagens sendo recebidas, mas são de mensagens de anúncio e de acidente. Então, se a gente for filtrar apenas as mensagens úteis, que a gente vai olhar então a linha de baixo, a gente parte um aumento de 10, né, de quase 10 vezes. E aí a gente chega muito próximo do nosso cenário inicial, de quando não há atacantes, né? Então a gente tem 20,18 no cenário 11, na quantidade média de mensagens de acidente recebida, para 20,21 no cenário 0. E, claro, né, tem uma degradação, continua tendo uma degradação muito forte das mensagens que são recebidas, né? Nas últimas linhas a gente consegue ver que até aumenta a quantidade de colisões no cenário 11 em relação ao cenário 10, porém a gente mantém a capacidade de recebimento das mensagens pelos veículos, o que é mais importante, apesar que a gente tem o efeito colateral ali das colisões e da perda de mensagens. Os cenários ali do meio, a gente consegue ver a evolução do ataque com a progressão do aumento dos atacantes, só que de fato o que vai causar o maior impacto é a intensidade do envio de mensagem de DDoS, que a gente pode ver ali no quadro, a tabela. Até o cenário 6, a média de mensagens de acidentes recebidas mantém-se mais ou menos ali na média de 20 mensagens. Porém, quando a gente começa a aumentar a quantidade diminuir o intervalo e aumentar a quantidade de atacantes, que a gente de fato vê o real impacto do DDoS. E aí a gente só vai ter melhora quando a gente tem a separação dos canais. Também a gente consegue ver também, né, a questão da depreciação, da perda de qualidade da conexão, que vai progredindo o aumento das colisões das mensagens. A gente sai de 6 no cenário 2, que a gente vai ter ali 6 atacantes, mais 1 segundo de intervalo entre as mensagens, para 17 mil ali no cenário 11. Então, à medida que aumenta-se a quantidade de mensagens, independente se são mensagens legítimas ou não, tem uma perda maior das mensagens. Bom, aqui falando, né, novamente sobre a análise da tabela, é que cenários 0 e 6 eles estão funcionando como base, já que eles não têm atacantes, são os primeiros de uma sequência, com tempos diferentes de mensagem de ataque, e aí é aquela análise de olhar para 1 segundo de intervalo, faz diferença em relação a 0,1. Se a gente voltar aqui na tabela, olhando para o cenário 0 e 6, a gente já vê que a quantidade que são muito parecidos, na verdade, né? Até uma certa variância nos resultados ali, mostrando que a quantidade média de mensagens recebidas foi até um pouquinho maior no cenário 6. Talvez a gente poderia colocar isso aí com uma margem de erro, já que basicamente os cenários vão ser os mesmos, já que não tem atacantes. Tem a mesma quantidade de mensagens enviadas, só que por uma variação ali da simulação, a gente tem ali um pouquinho mais, para a gente poder colocar com uma margem de erro. E aí os cenários 0, 2, 4 e 6 vão ser cenários que não tem uma demonstração que o ataque é eficiente apenas aumentando a quantidade de atacantes. Ou seja, só colocar atacantes não vai ter um grande efeito em relação quando a gente tem uma variância do intervalo das mensagens. Ou seja, diminuir o intervalo tem mais impacto do que aumentar a quantidade de atacantes. E aí, assim, os outros cenários, com exceção do 10 e 11, não tem tantas características especiais. Eles vão mostrar ali que tem uma progressão
né? No caso ali, tem uma diminuição na quantidade de mensagens recebidas, mas os mais impactantes vão ser os cenários 10 e 11, que tem uma grande quantidade de atacantes, um intervalo muito baixo de envio de mensagens, e aí eles mostram, e aí principalmente a questão da separação de canais, o quanto isso é importante, que é o que eu falo logo em seguida, que a separação de canais é importante. E aí os cenários são muito intensos, tem um ataque muito forte sendo realizado, e aí quando a gente faz a separação dos canais, a gente tem uma redução de quase 87%. Tem 86,37% da quantidade de mensagens de acidentes recebidas entre o cenário 10 e o 11. Ou seja, o cenário 11 ele recebe mais mensagens do que o cenário 10, justamente por causa dessa distinção do canal. O canal, no caso de controle, vai estar sendo ocupado pelas mensagens de DDoS, porém, quando o veículo faz a troca de canal para o canal de serviço, ele consegue receber as mensagens de acidente. Entretanto, isso tem efeitos colaterais, né? A gente viu lá que a quantidade aumenta-se a quantidade de mensagens que são recebidas, pois as mensagens WSA, anunciando que tem um serviço disponível, né? O veículo que está informando o acidente anuncia o serviço, isso causa um aumento das mensagens de WSA e também causa um aumento de colisões e mensagens perdidas. Porém, ainda assim, há uma melhora, como se fosse uma proteção para o veículo de recebimento de uma mensagem, já que ele está ouvindo um canal que está um pouco mais livre do que o canal de controle, que é onde está sendo realizado o DDoS. E aí aqui são alguns gráficos para comparar um subconjunto dos resultados, né, já que são muitos cenários, mas em especial achei legal comparar os cenários, por exemplo, o cenário base, né, o mais básico de todos, que é o canal 0 para o canal 10. E a gente vê, já bate o olho na questão das cores, da temperatura das cores, né? Que ali do lado esquerdo a gente tem um cenário 0, a gente tem muitas mensagens de acidentes sendo recebidas, que são as cores verdes. Já no cenário 10, a gente não tem praticamente, nesse gráfico não dá para ver, sem dar um zoom, muito provavelmente não vai ter, se a gente voltar ali na tabela, vai ter um número muito reduzido de mensagens de acidentes recebidas, ou seja, as mensagens de DDoS que são laranja, elas dominam o cenário. E aí as mensagens em vermelho são as mensagens de DDoS e vão mostrando que como tem muitos veículos enviando mensagens. Inclusive, outro fato que a gente analisar é que as mensagens recebidas que são legítimas não aparecem nesse gráfico, já que elas são totalmente suprimidas pelas mensagens de DDoS. No caso do cenário 10, já que não tem a troca de canal. Nesse outro gráfico aqui, a gente está olhando a questão da qualidade da conexão, e aí um ponto aqui que já não dá para olhar mais a temperatura das cores, mas por causa que a cor vermelha vai ser as mensagens recebidas em broadcast, ou seja, todas as mensagens que o veículo recebe, a gente consegue ver que, primeiro que a escala é muito diferente dos dois gráficos. Um está na casa ali dos 400 mil do cenário 10 e do lado esquerdo, do cenário 0, a gente está na casa dos 40. Mas ainda assim a gente consegue tirar informações muito importantes. A primeira delas é a quantidade de mensagens perdidas. É muito mais visível na cor verde a quantidade de mensagens perdidas em relação do cenário 10 em relação ao cenário 0. E também a questão das colisões, que é muito mais presente no cenário 10. Já aqui eu coloquei o cenário 11, que é o cenário mais intenso de ataque. Então, novamente, a gente tem um grande número de mensagens, só que com uma observação. Bem pequenininho no nosso gráfico do lado esquerdo, a gente consegue ver o recebimento de mensagens legítimas, já que houve a separação do canal. Então, por mais que sejam poucas em relação ao total, ainda assim, neste caso, a gente tem um recebimento de mensagens legítimas. Em relação ao cenário 10. Então, ou seja, mostrando que, de fato, a separação de canal faz diferença na preservação do veículo. E, bom,
como trabalhos futuros, deixo como sugestão, então, uma simulação com um mapa maior e com maior densidade de veículos. Inclusão de mensagens que não sejam só de acidente, adicionando mensagens de entretenimento ou clima, para aumentar a quantidade de mensagens que estão circulando, né? E que não sejam só de anúncio ou de DDoS e de acidente. Focar em um único alvo, trazendo um DDoS mais puro, né? Que vários bots maliciosos vão atacar apenas um alvo. Também o desenvolvimento de modelos de detecção, já que, assim como o primeiro trabalho relacionado que foi apresentado, que cria-se uma base de dados, isso aqui traz esse tipo de trabalho que eu estou apresentando traz, então, uma noção de que um ataque de DDoS pode ser observado e podemos fazer a contraofensiva, que seria desenvolver modelos de detecção para impedir que esse ataque de DDoS seja realizado na rede. Bom, concluindo, o sucesso de DDoS, então, claramente está relacionado com a quantidade de mensagens que são enviadas no mesmo espaço de tempo, ou seja, diminuir o intervalo para enviar as mensagens. Né, em contrapartida, quando a gente tem uma baixa frequência do envio das mensagens maliciosas, a gente tem uma pouca efetividade do ataque, mesmo que a gente aumente a quantidade de atacantes. E quando a gente tem um grande número de atacantes, um baixo intervalo, ou seja, uma grande quantidade de mensagens sendo enviadas, o uso de canais separados vai melhorar a qualidade da conexão no sentido de receber as mensagens devidas, as mensagens legítimas, já que, né, a qualidade da conexão vai acabar degradando por consequência. E aí, no caso, são os efeitos colaterais. E, né, por fim, também a questão da necessidade de proteção das redes, já que o ataque em si foi muito simples. Não tem proteção na rede. Diversos veículos simplesmente enviam mensagens em alto volume dentro da rede, que é uma rede desprotegida. Isso carece de proteção, que volta na questão primeira da apresentação, que é o risco. O trânsito não tolera riscos. Então, se a gente tem veículos conectados no nosso dia a dia que estão conectados a uma rede desprotegidas, eles estão à mercê de risco de sofrerem com ataques e pode vir causar problemas, né? No caso, como não recebimento de uma mensagem de acidente, pode inclusive levar esses veículos a entrar em situações que podem causar, envolvidos também em um acidente. Isso, são as referências aqui das imagens, principalmente, e é isso. Obrigado.